Olá, minhas flores, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem como tem passado. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Dandara. Você já ouviu falar deste nome? Você sabe sua origem e seu significado? Foram perguntas como essas que anos e anos da minha vida procurei por respostas para elas. E depois de anos de informações colhidas e muitas pesquisas, acho que finalmente tem uma resposta satisfatória para a origem e o significado deste nome, Dandara. Minhas flores, se essa é a sua primeira vez aqui no canal Amiga Flor, já se inscreva no canal. E se você gosta de temas parecidos como este, um pouquinho de história, curiosidades, deixa aqui seu comentário e deixa seu like. Dessa forma me estimula a fazer conteúdos parecidos como esse para vocês, tá bom? Então vamos começar com esse mistério que ronda o nome Dandara. Antes de começar a passar para vocês todas as informações que eu sei sobre o que ronda o nome Dandara, eu preciso falar para vocês que tudo que eu sei e o que eu vou passar aqui para vocês hoje, que tem coisas que meu pai me contou ao longo da minha vida e tem outras informações sobre a Dandara em específico, que vocês já vão saber quem foi ela, que foi um tio meu que me passou. Ele é mestre em capoeira, então devido a isso ele fez bastante estudos sobre ela e tal, e outras coisas são informações que eu mesma pesquisei para sanar de vez essa curiosidade e essa dúvida que eu tinha sobre a Dandara e sobre a origem e significado do nome Dandara, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje e espero muito que vocês gostem de saber sobre um pouquinho do que foi a nossa história, do que é a nossa história aqui no Brasil, e as Dandaras que estejam me assistindo, ou as mães de Dandaras, ou aos amigos de Dandaras, que seja um vídeo informativo e que vocês gostem das informações que serão passadas aqui, tá bom? Então vamos começar? Então vamos fazer um mergulho a fundo sobre esse nome Dandara? Bom, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês, eu sempre fui uma garota muito curiosa. E uma das minhas maiores curiosidades da minha vida, durante o meu crescimento, foi saber o significado do meu nome. E eu cresci com meu pai me dizendo que significava princesa africana. E só. Quando chegou o advento da internet, não sei o quê, quando a gente começou a ter a possibilidade de fazer pesquisas em casa, com internet e tal, eu pesquisei, não foram uma, não foram duas, não foram três, foram várias vezes sobre o significado do nome Dandara. E é um nome que não possui significado. Até então não há registro, não há relato, não há nada que dê comprovação de um significado para esse nome. Então fiquei com aquela pulguinha, aquela coisa assim, que é um nome lindo, é um nome simples, são poucas letras, unidas e tem uma sonoridade muito forte. Só que por muito tempo eu fiquei com aquela questão de ser princesa africana, mas sem saber realmente o significado do nome. Porque até então, princesa africana, a gente leva para o lado de origem e não significado. Como eu disse para vocês, após inúmeras pesquisas para saber o significado do nome, eu me deparei com a origem do nome. Esse nome tem origem africana. Claro que ela pode ter sido a primeira ou não a carregar esse nome, mas a figura mais emblemática e que a gente tem registro é a Dandara de Palmares. E se você não sabe o que eu tô falando, vamos entrar um pouquinho no campo histórico. Como vocês bem sabem, nessa segunda-feira, 20 de novembro, é comemorada o Dia da Consciência Negra. E o que é o Dia da Consciência Negra? Muita gente sabe que tem o feriado e sabe que vai descansar, ou que vai viajar, que vai aproveitar, sei lá. Mas não sabe exatamente qual é o significado desse feriado. Eu vou falar para vocês assim, de uma maneira bem sucinta, qual é o significado
desse feriado. Para vocês entenderem um pouquinho sobre o feriado da consciência negra, é preciso entender o significado da palavra consciência. Então vamos lá, vou dar para vocês a definição da palavra consciência. Consciência, substantivo feminino. 1. Sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. 2. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Agora vocês tendo a definição do que é consciência, ao encaixarmos a palavra negra, o feriado de consciência negra nada mais é do que um dia para a gente ter a percepção do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais, como por exemplo, o ato ou o motivo de ser uma pessoa racista. Vamos dizer que é um dia para ser pensado nesse assunto? Ou é um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar, compreender a totalidade do seu mundo interior. Ou seja, permite a todos nós, brasileiros, descendentes de afros ou não, independente, conhecer o nosso mundo interior, conhecer as nossas raízes, conhecer a cultura, a origem do nosso povo. O Dia da Consciência Negra, basicamente, é um dia tanto para você refletir em atos e motivos individuais ou para você experimentar, vivenciar outras maneiras de viver além da sua. Experimentar e vivenciar a cultura do povo negro, do povo afro, que querendo ou não, você pode gostar ou não gostar dessa informação, todos nós temos um pouquinho. Somos um país miscigenado e por 300 anos de escravidão, todos os africanos que vieram trazidos, obrigados para serem escravos aqui, povoamos esse país chamado Brasil, porque o nosso país tem em sua grande maioria pessoas negras ou mulatas ou morenas, enfim, algum traço nela negro existe. Então é um dia para que a gente possa ter essa percepção total da nossa cultura, da nossa história. Tá, mas daí vocês podem se questionar o porquê do dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro de 1695 foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Então vamos lá, quem foi Zumbi dos Palmares? Por que o Dia da Consciência Negra é celebrado nessa data em específico? Se você tiver curiosidade em saber um pouquinho mais sobre a consciência negra, desde Zumbi dos Palmares até o dia de hoje, de uma ordem histórica cronológica, para você ter ideia mais ou menos do que é esse pensamento, essa consciência, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um vídeo que eu assisti, achei muito interessante, que é do professor André Azevedo. Eu gostei muito do vídeo e eu acho que resume bem toda essa história e dá para ter uma noção de tudo que o povo negro passou e passa até os dias atuais, para que a gente precise e tenha esse Dia da Consciência Negra. Bom, a partir desse ponto, se você não sabe quem foi Zumbi dos Palmares, ele foi o último chefe do Quilombo de Palmares, que estava situado onde é hoje o estado do Alagoas. Foi o maior quilombo das Américas e foi o maior símbolo de resistência africana à escravatura. No seu auge, o Quilombo de Palmares chegou a ter mais de 20 mil habitantes. Foram feitas diversas expedições oficiais para darem fim ao Quilombo de Palmares, quase todas fracassadas, porém uma dessas expedições, Zumbi, após guerrear e lutar bravamente pelo seu território, pelo seu povo, ele vendo que não tinha mais chances de lutar contra, acabou fugindo e se escondendo, e em 20 de novembro de 1695 ele foi capturado e morto. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que tem a ver toda essa história, essa balela com a Dandara? Chegamos ao ponto.
Dandara de Palmares foi esposa de Zumbi dos Palmares e líder do exército feminino negro lá no Quilombo de Palmares. Então vamos falar um pouquinho sobre a Dandara de Palmares. Não se sabe ao certo se a Dandara nasceu na África e veio ainda menina para o Brasil ou se ela nasceu aqui mesmo. As informações que eu tenho são de que ela era princesa. Aí você linka o começo do vídeo com agora, Dandara, princesa africana, entendeu? Bom, na cultura africana, independente de você ter muitas posses ou não, muito dinheiro ou não, que aqui todos eram escravos, então todos viviam à margem da sociedade. Então, mesmo que eles estavam de pé descalços, os africanos em si, eles sabem identificar que escalão social, qual nível social a pessoa tem ou tinha lá na África a partir das suas vestimentas. E assim, não significa que a vestimenta dela era aquelas de sinhá. Não, é a vestimenta própria originária da África para uma princesa. Então, não sei se ela foi trazida da África como princesa ou se ela é descendente de reis e rainhas africanos, consequentemente, aqui no Brasil ela já seria princesa, tanto lá na África como aqui, entendeu? Só para dizer mais ou menos como que é essa questão dela ser princesa. Então os negros do Quilombo já sabiam que ela era princesa, independente do fato dela vir da África ou dela já ter nascido aqui no Brasil, tá? Ela cresceu no Quilombo de Palmares e lá ela conheceu o Zumbi. Com ele teve 3 filhos, Motumbo, Harmódio e Aristógiton. E ela foi uma figura muito importante no Quilombo de Palmares, porque além de ser esposa do rei de Palmares, já vamos colocar ela aqui como rainha, ela participava ativamente nas lutas no Quilombo, ela sabia empunhar armas, ela cuidava da agricultura local, plantava mandioca e produzia farinha de mandioca e tal. Ela era como se fosse a curandeira do Quilombo. Ela sabia, ela tinha conhecimento sobre as ervas e plantas para curar ferimentos, machucados, indisposições. Ela praticava caça e, além de tudo isso, era extrema conhecedora das artes da capoeira. Ela lutava capoeira brilhantemente. E, além de tudo, um fato muito importante e que passa totalmente desapercebido nos livros de história ou na história de modo geral do Brasil, ela ajudava nas estratégias e planos de ataque em defesa ao Quilombo. Além de tudo isso, ela participava ativamente nas decisões de Zumbi dos Palmares, nos tratados que o governo de Pernambuco queria passar para o Quilombo, para Zumbi, na libertação, e claro que não, dos escravos. Como ela nunca concordava com esses tratados, ela não hesitava em lutar e guerrear bravamente em defesa do seu Quilombo. Então, além de tudo, de todas as qualidades que a Dandara tinha, ela ainda participava nas decisões políticas envolvendo seu marido Zumbi. Inclusive, há relatos que dizem que ela teve papel fundamental na queda de Ganga Zumba, que foi o antecessor de Zumbi na chefia do Quilombo de Palmares, por ele ter assinado, não sei se ele chegou a assinar ou quis assinar um tratado com o estado de Pernambuco, que, na percepção dela e de Zumbi, não favorecia os negros de uma maneira decente e honesta. Enfim, há relatos que dizem que ela teve participação massiva nessa decisão e na queda de Ganga Zumba. Infelizmente, a Dandara não teve um fim legal. Assim como muitos escravos do Brasil colônia, ela foi capturada para ser escrava e, como ela não queria viver em condições de escrava, em 6 de fevereiro de 1694, ela se joga de um penhasco de pedras e dá fim à sua vida, porque para ela a morte era melhor do que viver como escrava. Dito isso, contei aqui para vocês sobre o Dia da Consciência Negra, contei para vocês um pouquinho quem foi Zumbi dos Palmares e contei tudo que eu sei e tudo que é muito pouco que a história nos permite ter sobre a Dandara de Palmares. Então, nisso vocês já puderam perceber, já puderam notar que o nome dela, Princesa Africana, veio da sua origem
e da representatividade que ela teve no Quilombo de Palmares. A origem do nome nós já temos, agora vamos para o significado. Como eu disse para vocês no início desse vídeo, Dandara é um nome que não possui significado. Devido à história da Dandara de Palmares, que é a nossa figura mais emblemática que carrega esse nome, talvez a primeira, e através de pesquisas, eu acho que eu cheguei a um significado legal para o nome, porque é o nome de uma guerreira que foi tão importante para a nossa história, para a nossa base cultural, para nós mulheres negras que vivemos hoje no século XXI, termos uma representatividade tão grande. Lá no século XVII, no Brasil colônia, uma mulher empoderada, cheia de si, que não se passava por menos ou aquém ao homem só por ser mulher negra e lutava de igual para igual. Então, não é justo nós que carregamos esse nome passarmos sem pelo menos ter um significado para o seu nome. Bom, voltando para o século XXI, quando já não me bastava apenas essa origem do nome, Princesa Africana, meu pai, ele foi atrás de pesquisar sobre o nome Dandara e, claro, sem sucesso, não obteve resultado. Então ele resolveu pesquisar de maneira decomposta o nome, ou seja, ele pesquisou Dan e depois ele pesquisou Dara. O significado do nome Dan vem da origem do nome Daniel e significa Deus é meu juiz. Já o significado do nome Dara tem várias origens e interpretações diferentes. Eu fiz uma pesquisa e eu vou passar aqui para vocês os significados que o nome Dara possui. O nome Dara, em hebraico, significa misericórdia, ou seja, é aquela pessoa que tem piedade, dó, consegue ter o ato do perdão. O significado do nome Dara, em persa, significa rico, ou seja, é aquela pessoa cheia de algo, seja cheia de riqueza material, seja cheia de saúde, cheia de talentos, cheia de dons especiais, cheia de simpatia, não importa. É uma pessoa cheia de algo. A origem do nome Dara em Khmer, que é o idioma oficial do Camboja, significa estrela, ou seja, é aquela pessoa que traz luz, aquela pessoa que brilha. Em irlandês, significa árvore de carvalho. O carvalho é uma árvore que ela não consegue crescer de uma maneira reta e ficar com seus galhos bonitinhos para cima. Dependendo da condição do tempo, ventos e chuvas, os galhos se curvam, eles vão se modificando. Só que quanto mais condições adversas o carvalho passa, mais forte e resistente a sua raiz fica. Então o carvalho, quanto mais intempéries ele passa, mais fortalecido ele sai delas. Mesmo que, vamos dizer, entristecido, curvado, mas ele tá ali, firme e forte. Ou ainda, se a gente pegar o étimo da palavra Dara, que daí seria o Darai, na origem persa tem vários outros significados, que significa mantenedor, aquele que suporta, Deus, Senhor das espécies, Rei. Dito isso, eu cheguei a uma conclusão final e acho que é de uma forma bem satisfatória, e eu acho que nós, Dandaras, e a Dandara de Palmares merece um significado para o nosso nome, e eu acho que consegui, depois de todo esse compilado de informações que eu dei para vocês hoje, eu acho que eu cheguei num significado bem satisfatório para nós. Ficou da seguinte maneira: Deus é meu juiz, e me fizeste como o carvalho e a estrela, misericordiosa, rica, mantenedora e rainha. Minhas flores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do tema abordado hoje. E antes de me despedir de vocês, eu quero pedir licença aos letristas, poetas e professores de português para me dar uma licença poética. Eu fiz uma poesia que eu acho que resume bem a história da Dandara de uma maneira geral, e eu acho que traduz bem o que eu sinto por carregar esse nome tão emblemático e forte. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá?
Tenho muito orgulho do meu nome. Veio de uma mulher guerreira, lançada à própria sorte. No quilombo ela lutou para defender seu povo, sua família e o lugar onde vivia. Mãe, esposa, rainha de sua tribo, que tanto amou, pulando do penhasco se matou, para fugir da escravidão, dessa vida miserável, sofrida de exploração. Eu sou Dandara, tenho muito orgulho de meu nome. Teve origem na princesa africana, mulher de garra e empoderada. Ela era e eu sou Dandara. Um beijo, minhas flores! E até o próximo vídeo. Tchau!